Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Secretário de Infraestrutura tenta explicar na CPI das enchentes contratos emergenciais feitos pela Prefeitura. O secretário admitiu que a Prefeitura descumpre pelo menos 2 leis ao fazer como faz a questão dos contratos emergenciais. Tribunal de Contas quer saber se hospitais do município têm plano de fuga e área de escape em casos de incêndio. E o número de acidentes com vítimas não fatais no Rio atinge o segundo menor índice desde 2003. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando do depoimento do secretário municipal de Infraestrutura à CPI das enchentes. Sebastião Bruno confirmou que a Prefeitura realizou obras emergenciais sem licitação e admitiu que não há verbas para a construção de moradias para realocar moradores em áreas de risco. Presidente da comissão, o vereador Tarcísio Mota, afirmou que o secretário não conseguiu justificar a necessidade dos contratos emergenciais. O secretário municipal de Infraestrutura e Habitação foi convocado para falar sobre as responsabilidades da GeoRio na prevenção dos deslizamentos e sobre a política de habitação da prefeitura. Sebastião Bruno foi taxativo, disse que o executivo não tem dinheiro para fazer um plano habitacional na capital. Se a gente tivesse unidades para reassentamento, esse sim seria o melhor dos mundos para a prefeitura. Mas a prefeitura não dispõe hoje, no seu orçamento, de capacidade de construir unidades habitacionais, já que, além disso ser um instrumento do governo federal, uma obrigação do governo federal, a prefeitura hoje não tem no seu orçamento disponibilidade para a construção. Mas ele prometeu que existe um plano para construir até 3.000 casas em áreas de risco para pessoas muito pobres. Esse plano já existe, por isso que a gente vai apresentar no orçamento que será aprovado para o ano que vem, já existe ali a previsão de unidades habitacionais para reassentamento. Uma moradora do Morro do Vidigal que acompanhou a sessão disse que o valor do aluguel social que ela está recebendo é insuficiente e, para piorar, chega sempre com atraso. Todo mês esses R$400 vêm com atraso, o pessoal que a gente aluga fica cobrando, fica achando ruim pela gente. Eu já estou no olho da rua praticamente, agora vão demolir minha casa sem minha autorização, sem antes me falar o que vai fazer com a minha família, eu quero saber. Vamos apurar isso na semana que vem. O valor é insuficiente, a forma de cadastramento é sem transparência, a quantidade de pessoas se é suficiente ou não é, se tem mais gente, se tem fila, se não tem, e por que isso não é reajustado. O IPTU de quem está nos assistindo é reajustado todo ano pela inflação, por que o aluguel social não é? Em meio a tantas cobranças, o secretário Sebastião Bruno garantiu que a prefeitura tem dinheiro em caixa para o próximo Plano Verão, que tem como objetivo prevenir alagamentos, deslizamentos e mortes em dias de tempestade. O dinheiro vem de parcelas de uma dívida da prefeitura com o BNDES, que só serão pagas em fevereiro de 2020. Com isso, a gente tem garantido R$400 milhões que estão distribuídos pelos órgãos que prestam serviços à cidade e que estão envolvidos no Plano Verão.
Mas a maior parte da sessão da CPI das enchentes foi dominada pela discussão dos contratos para obras emergenciais. O secretário explicou como funciona o processo. Não é o secretário de infraestrutura que define um emergencial. As demandas vêm das vistorias, das solicitações feitas à Defesa Civil. A Defesa Civil é que nos aciona. E aí, o que determina o emergencial, de fato, é a vistoria do técnico. Do técnico da GeoRio. Numa situação dessa emergencial, qual é o tempo entre a Defesa Civil indicou que há uma obra necessária, o técnico foi e fez uma estimativa de preço? Qual é o tempo, em média, padrão de grandeza? Isso dura semanas, isso dura meses, isso dura dias? Não demora meses, mas não demora uma semana. Na lei, nós somos obrigados a, em 5 dias, até 5 dias, caracterizar isso tudo. Volto a afirmar, é muito difícil atender. Por quê? Porque você, em 5 dias, você não consegue isso tudo. Não, é humanamente impossível. O secretário admitiu que a prefeitura descumpre pelo menos 2 leis ao fazer como faz a questão dos contratos emergenciais. E fazer isso descumprindo a lei dificulta que a sociedade, que o Poder Legislativo, mas também que a sociedade civil fiscalizem essas questões das obras. A vereadora Rosa Fernandes, que também integra a CPI, lembrou que a prefeitura deixou de gastar cerca de 400 milhões de reais em obras contra as consequências das enchentes nos últimos 3 anos. Descumprindo, assim, um planejamento feito pela Comissão de Orçamento que se baseou em dados da própria Prefeitura. O secretário apresenta uma série de razões que, a meu ver, a razão principal era a falta de recurso. A cidade diminuiu a arrecadação, investiu em outras áreas e deixou de priorizar as áreas apontadas por essa casa. A prefeitura não tinha, na verdade, nenhuma previsão orçamentária e, por isso, não publicaram as licitações, não publicaram as emergenciais, não puderam acelerar aquilo que tinha que ser feito e fizeram no dito ilegalidade, que, na verdade, era por falta de recurso, que não podiam cumprir o protocolo exigido dos emergenciais na cidade. O Tribunal de Contas do município vai realizar inspeções em hospitais da rede municipal para avaliar as áreas de escape em casos de incêndio. O Tribunal de Contas do município já vinha realizando vistorias em unidades de saúde. O objetivo era conferir a informação de que apenas 22 das 329 unidades possuem certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros. Nós, em fevereiro desse ano, solicitamos um requerimento de informações à Prefeitura, logo após o incêndio do Museu Nacional, para que ele nos desse uma noção de qual era a situação das unidades de saúde e das unidades de educação do Rio de Janeiro. São mais de 1.300 escolas, são mais de 329 unidades de saúde. Como é que elas estão em relação aos bombeiros, aos incêndios, ao combate ao incêndio? Elas estão preparadas? Existem brigadas de incêndio? Existem profissionais treinados? Elas têm o certificado de autorização dos bombeiros para funcionar? E eu, 2 meses depois, fiquei estarrecido, surpreendido com a resposta da Prefeitura. Na área da saúde, das 329 unidades, apenas 22 têm o certificado de bombeiros. Na educação, em torno de menos de 10% das 1.300 escolas funcionantes no momento. E isso é muito grave, porque os motivos alegados pelos profissionais da Prefeitura é que as escolas, por exemplo, e os hospitais, principalmente os hospitais, são mais velhos, as clínicas da família e UPAs são mais modernas. Mesmo assim, nem todas têm. Apenas 22 das 329 unidades da saúde têm certificado, as mais novas. Hospitais, por exemplo, que a Prefeitura tem mais de 30 na cidade, só 2. Só o Hospital Jacareí e o Hospital Ronaldo Gazola e o Hospital Pedro II de Santa Cruz, só eles têm essa certificação. Após o incêndio no Hospital Particular Badim, na semana passada, a preocupação dos conselheiros aumentou. A ideia agora é verificar se os hospitais da rede municipal possuem plano de fuga e escape em casos de incêndio. Eu acho que a única medida cabível, já que a Prefeitura vai responder, como eu também estou respondendo ao Tribunal, de que a questão são unidades velhas e que não tem dinheiro para fazer isso, está faltando dinheiro, a única maneira que eu vejo é o Ministério Público judicializar. Eu espero que haja uma judicialização para responsabilizar a Prefeitura por aquilo que vier a ocorrer, que eu espero que não aconteça. Eu espero que a Prefeitura tome as providências cabíveis.
O Superior Tribunal de Justiça vai decidir os rumos da investigação das mortes de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, defende que a apuração do caso fique nas mãos de instituições federais. Nessa quarta-feira, o vereador Marcelo Siciliano, que chegou a ser apontado como suspeito de envolvimento nos assassinatos, se disse aliviado com a mudança nos rumos da investigação. A decisão da então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, de solicitar que a investigação das mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes seja em âmbito federal, causou indignação ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. De acordo com um documento enviado à imprensa, o MP diz que a atitude de Dodge é reincidente. Diz ainda que para a investigação ser enviada à Justiça Federal, é necessário que se comprove a ineficiência dos órgãos estaduais, provocada por inércia, negligência, falta de vontade política ou de condições pessoais ou materiais. Raquel Dodge, nos últimos minutos do seu mandato como Procuradora-Geral da República, apresentou uma denúncia ao Supremo Tribunal de Justiça contra 5 pessoas. São elas: Domingos Brazão, que é conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado, Gilberto Ferreira, funcionário de Brazão, Rodrigo Jorge Ferreira, o Ferreirinha, que é policial militar e considerado testemunha-chave, Camila Moreira, advogada de Ferreirinha, e Hélio Christian, delegado da Polícia Federal. Eles todos participaram de uma encenação que conduziu ao desvirtuamento das investigações. Os crimes imputados são esses, os atinentes ao modo como foram engendrados depoimentos que conduziram a Polícia Civil do Rio de Janeiro até um certo ponto indicar que os executores do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes eram pessoas que, na verdade, não tinham participado dessa execução. Cabe ao STJ decidir se as denúncias contra os 5 acusados serão aceitas. O tribunal também tem que decidir se a investigação fica no Rio de Janeiro ou se vai para âmbito federal. Todas essas decisões serão tomadas após a escolha do relator, o que deve acontecer nos próximos dias. O vereador Marcelo Siciliano, que já foi apontado como o principal suspeito de ser o mandante do crime, se disse aliviado com os rumos das investigações. Olha, eu recebo todas as notícias em relação a esse caso com muita expectativa para que tudo se conclua o mais rápido possível. Porque, afinal de contas, eu sofri uma injustiça muito grande há 1 ano e meio atrás. Fui altamente massacrado pela mídia covarde, por pessoas que colocaram em prova o meu caráter, a minha conduta. E, graças a Deus, não ontem só, mas anteriormente, já tinha sido denunciado o Ferreirinha, esse vagabundo, esse bandido miliciano réu confesso, e a advogada dele por obstrução. Eles admitiram na Polícia Federal que tinham mentido a respeito dessa história toda, que me colocou numa cena que eu não deveria estar, que eu nunca estive, num cenário que jamais fez parte da minha vida, e esse bandido me colocou e vai pagar por isso. A vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram assassinados no dia 14 de março do ano passado. 18 meses após o crime, a polícia prendeu Rony Lessa e Elcio Queiroz como os executores. As investigações continuam para saber quem foi o ou os mandantes das mortes. A gente está discutindo o tempo inteiro que as polícias têm que agir de forma integrada, transparência, com fiscalização do Ministério Público, com acompanhamento da Defensoria Pública e dos órgãos de controle, para que as investigações avancem suficientemente para atingir os poderosos. Nós não podemos ficar numa democracia em que um crime como esse é planejado meticulosamente, é feito, realizado, e que depois, durante o processo de investigação, há muita gente atrapalhando o processo e a gente não chega à pergunta fundamental, que é por que mandaram matar Marielle e quem foram os mandantes do crime. E durante um evento nessa quarta-feira, o governador Wilson Witzel afirmou que a ex-procuradora-geral da Justiça está politizando o caso Marielle e disse que confia no trabalho de investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro. E você vai ver no próximo bloco. Detran divulga dossiê sobre acidentes de trânsito no Rio de Janeiro. Veja no próximo Rio TV Debate quais os rumos do Carnaval Carioca. Teremos mesmo a Cidade do Samba 2 e o anunciado Carnaval Fora de Época? Com a gente aqui no estúdio para conversar sobre esse assunto estarão o secretário estadual de Cultura, Juan Lira, o presidente da Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, Wallace Palhares, e o vice-presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Brasil, Hélio José Alves Júnior. Eu te espero aqui no Rio TV Debate.
Detran, em parceria com o Instituto de Segurança Pública, lançou nesta quarta-feira o dossiê Trânsito 2019 com várias estatísticas. Um dos dados chamou a atenção das autoridades. O número de acidentes com vítimas não fatais registrado no ano passado é o segundo menor desde o início da série histórica em 2003. 35% das mortes no tráfego de veículos no estado do Rio de Janeiro são ocasionadas por atropelamentos. 24,7% por colisão de veículos. A cada dia do último ano, morreram 6 pessoas vítimas de acidentes. No interior, a taxa chegou a 14,1 mortes por 100 mil habitantes. Para marcar a Semana Nacional de Trânsito, o Instituto de Segurança Pública, em parceria com o Detran, lançou o dossiê Trânsito 2019, que reúne essas e outras informações, além de analisar os impactos das estatísticas. A gente observou que a maioria das vítimas vítimas fatais tinha mais de 60 anos, são pessoas idosas, né? Quando a gente fala assim de atropelamento, assim, eram vítimas de atropelamento, a gente está falando mais de pessoas idosas. Quando a gente fala dos acidentes decorrentes de colisão de veículo, são pessoas mais jovens, aí já tem uma faixa etária entre 18 e 29 anos. A notícia boa é que os acidentes com vítimas não fatais apresentaram o segundo menor índice de toda a série histórica. O Detran está desenvolvendo várias ações que nós já fazemos, agora só estamos acrescentando outras para conscientizar a população desses dados todos colhidos no ano de 2018. Basicamente, essa semana nós direcionamos o nosso foco nesses dados estatísticos colhidos no dossiê de trânsito que lançamos agora em 2019. Os homens continuam sendo os maiores infratores. 59,6% das multas aplicadas pelo Detran em 2018 foram destinadas a eles. E metade das violações foram por excesso de velocidade. A maior parte delas aconteceu na capital. A faixa etária predominante entre os motoristas apressadinhos é de 31 a 40 anos. De acordo com o dossiê, o excesso de velocidade, estacionamento irregular e direção perigosa são as 3 maiores infrações cometidas aqui no estado do Rio de Janeiro. É claro que sabemos que medidas são tomadas e tudo, temos educação, temos fiscalização, mas é necessário que a população tenha uma maior conscientização, uma maior responsabilidade, né, com relação ao trato do veículo, ao trato da população em si, como um ser humano. Em homenagem aos 10 anos da Operação Lei Seca, o documento registra a mudança de comportamento da população desde que as blitzes e ações educativas para coibir a condução de veículos sob efeito de álcool tiveram início. A vantagem desse dossiê é que ele direciona o nosso planejamento das operações Lei Seca. A Operação Lei Seca é uma política pública do governo do estado do Rio, que conseguimos aí espalhar para quase todo o Brasil. Já temos uns 23 estados que vieram aqui aprender com a gente. Hoje temos como estados concorrendo, né, com a Operação Lei Seca. Então é muito importante, qualquer ação que seja para poder diminuir o número de vítimas no trânsito é muito importante. Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente realiza debate público para discutir desafios dos conselhos tutelares para os próximos anos. Projeto de lei que proíbe a venda de animais de estimação é tema de debate público na Câmara do Rio. Projeto de lei assegura aos idosos o direito de receber a vacina contra a pneumonia nas unidades de saúde do município. Proposta em tramitação regulamenta procedimentos estéticos em clínicas e hospitais. E Câmara do Rio entrega o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao inspetor-geral da 3ª Inspetoria Geral de Controle Externo no TCM, Marcos Vinícius Pinto da Silva. Segundo o clube de coração da maioria dos cariocas, o América Futebol Clube completou 115 anos nesta quarta-feira. A chegada de um novo patrocinador foi a cereja do bolo de aniversário do secular time do América. O contrato resgatou a autoestima e a expectativa é que no ano que vem a equipe rubra volte a brilhar e reconquiste seu lugar na história. No começo do ano, após discussão na Câmara do Rio, a Prefeitura retirou o tombamento da sede do América na rua Campos Sales, na Tijuca, e autorizou as obras de construção de um shopping. A previsão é que o empreendimento esteja pronto no fim de 2020. 7 vezes campeão carioca, o América busca repetir o feito desde 1960, ano de sua última conquista estadual. O clube coleciona torneios nacionais e internacionais, entre eles o título da Copa dos Campeões em 1982. Fonte de inspiração para a criação de muitos outros Américas no Brasil e exterior,
o clube foi o primeiro batizado com o nome do continente. Além de ser o segundo time de coração dos cariocas, o América é considerado o que possui o hino mais bonito. Hei de torcer, 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 hei de torcer até morrer, 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 pois a torcida americana é toda assim, a começar por mim, a cor do pavilhão é a cor do nosso coração. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.